Todo início de profissão não é muito fácil e acabamos errando bastante até aprender. No vídeo de hoje eu vou te contar alguns erros que eu cometi no início, que eu considero assim os piores erros para uma blogueira iniciante. Você que quer ser blogueira, aproveita e aprende também para que não passe pelos mesmos perrengues que eu passei quando tudo ainda era mato. Antes de tudo, sim, eu sei que blogueira é quem tem blog, mas eu uso essa expressão porque é a forma mais conhecida pela maioria das pessoas, né? Mas vamos lá. O primeiro erro que eu cometi, que sirva de lição para vocês, para quem mais especificamente trabalha na área de moda, foi não cobrar por look. Sim, no início eu não cobrava por look. Eu sei que pode parecer uma coisa muito óbvia hoje em dia, né, para quem já tá acostumado, mas no início eu não entendia muito bem, eu não conhecia ninguém que trabalhava nessa área, era tudo mato, digamos assim. Então eu estipulava um valor, mas eu não deixava tudo bem esclarecido, nem quantos looks eu iria fazer, enfim. Sim, a média era de 10 looks, né, por trabalho, mas o bom senso da maioria dos meus clientes não me fez despertar que eu estava errando, que eu estava deixando algo implícito. Porque quando a cliente me contratava, eu passava o valor, ia no horário combinado, mas eu não falava nada de quantidade de looks. Mas só que o que já se fazia era uma média de 10 looks, então eu colocava 10 looks ali e pronto. Até que um dia eu passei por uma situação que a cliente tirou leite de pedra, digamos assim. Quem é nordestino vai entender essa expressão. Foram looks até não querer mais, até o sol ir embora. E aí nesse dia eu percebi que tinha alguma coisa errada. Eu percebi que eu precisava organizar aquilo e deixar explícito e não mais implícito. Então, se você está começando agora, é um detalhe que você tem que se atentar. Não esqueça de deixar claro no contrato qual a quantidade de looks que você vai realizar no trabalho, né? Claro que isso tem que ser previamente acordado com o seu cliente, e também qual o valor para cada look extra, né? Cada look que passar acima daquela quantidade combinada. Outro erro também que eu cometi bastante era não ter uma data estipulada para a entrega das peças. Antes da pandemia, quando eu comecei, né, eu comecei antes da pandemia, não era um problema para mim, porque a maioria dos meus trabalhos era externo. Então eu me deslocava até a loja ou até o local onde fossem feitas as fotos e não tinha problema com a entrega das peças. Contudo, veio a pandemia, o comércio fechou e aí eu precisei começar a trabalhar em casa. Antes eu não tinha o meu próprio estúdio. E quando eu comecei a trabalhar em casa, fazer os provadores em casa, eu combinava com o meu cliente a data que eu iria postar, mas eu não me atentava que eu também deveria combinar com ele a data de receber essas peças. Então, por exemplo, né, a postagem estava agendada para o dia 10 e aí chegava o dia 10, eu ficava em casa o dia todo, esperando a hora que o cliente fosse chegar para me entregar as peças, sem saber que horário seria, enfim. E aí com isso eu percebi que eu estava perdendo muito tempo e que eu precisava ter uma programação mais organizada. Hoje, quando eu fecho um provador com a marca, eu já tenho a data certa, tanto para a postagem como para o recebimento das peças. Eu passo a data de entrega das peças e também a data que eu vou estar postando o provador. Com isso, eu consigo administrar muito melhor o meu tempo. Também as estratégias que eu vou usar naquele determinado provador. Seja para passar o ferro das roupas, fazer a coordenação dos looks, analisar o que vai ser falado, o que vai ser abordado, a forma como vai ser abordado, todas as estratégias específicas para aquela marca e para aquele provador. E claro também que nesse tempo aí de entrega das peças para postagem, eu consigo administrar para ver qual o melhor dia para fazer a gravação, que não necessariamente vai ser no dia da postagem, ela pode ser feita antecipadamente, depende muito da programação da minha agenda, de outros trabalhos que eu tenho para fazer, e eu vou sempre fazendo o encaixe, mas isso é muito pessoal. E com o tempo você vai conseguindo ver qual a melhor forma que você responde e como você consegue se programar melhor. O terceiro erro foi não cobrar por cancelamento. Isso também só veio após a pandemia, porque antes da pandemia, sempre que o cliente cancelava, eu acabava perdendo a data e ficava por isso mesmo. Quando teve a pandemia em março, finalzinho de março, eu tive minha agenda toda cancelada. E eu não culpo meus clientes, afinal, pegou todo mundo de surpresa, ninguém nunca tinha passado por uma pandemia, não sabia como ia ser, tava todo mundo com medo, e aí todos os meus trabalhos foram cancelados. Porém, alguns meses depois, conversando com um amigo que é fotógrafo, ele ficou espantado quando eu comentei que eu não cobrava nenhum sinal para a reserva da data e nenhuma taxa por um possível cancelamento. Isso foi uma virada de chave, porque ele me lembrou que de fato todo profissional, prestador de serviço
que trabalha com data, que trabalha com reserva de data, precisa cobrar um sinal para reservar a data e uma multa em caso do cancelamento daquela data. Se você contrata um buffet, um fotógrafo, uma casa de eventos, um prestador de serviço que vai reservar uma data para você, ele possivelmente vai cobrar uma taxa para reservar essa data. Uma taxa, o contrato vai prever uma multa, um percentual referente àquele valor em caso de cancelamento. Isso porque quando a data fica reservada para um cliente, o profissional muitas vezes não agenda com mais nenhum cliente para aquela data. Então pensa, a data ficou reservada por meses para uma pessoa e aí do nada, simplesmente aquela pessoa não quer mais e cancela. Quem perdeu? E isso também, trazendo de forma mais exemplificativa para vocês que não trabalham nessa área, imagina que você tem uma loja de roupas, uma cliente liga para você e fala: essa foto que você postou, essa roupa eu vou querer. É de certeza? É, mas eu não posso pagar agora, mas reserva ela para mim que é de certeza. E essa cliente que você confia, você deixa aquela peça reservada por, sei lá, um mês. E aí quando passa aquele mês, que você liga para a cliente: fulana, tá lembrado daquela roupa que você reservou, tal? Ah, não sei, não vai dar certo, não vou querer mais não. Quem perdeu? Você confiou naquela cliente, não cobrou nada, você reservou a peça para ela. Quem perdeu a venda foi você, mas você ainda tem aquela peça no seu estoque, você ainda pode realizar outra venda. O profissional que trabalha com datas, não. O que ele tem é a data. Passou a data, ele perdeu, ele não vai ter como vender mais aquela data para outro cliente. Perdeu e fica nisso mesmo. Enfim, deixei essa dica aí para você que está começando agora, independente da sua área de atuação. Se é como um prestador de serviço que trabalha com data, reserva de data, pense bem, antes de fechar um contrato, estipule o valor para a reserva da data e também preveja em contrato o percentual de multa em caso de cancelamento. Percebi que contei algumas histórias aqui que foram prolongando, né? Compartilhei minhas experiências com vocês. E para não ficar muito longo esse vídeo, eu vou cortar aqui a parte 1. Caso vocês queiram mais histórias, mais experiências compartilhadas, me fala, comenta aqui que eu faço a parte 2 para vocês com mais dicas e contando a minha experiência. Um beijo e fiquem com Deus!